A paz do Senhor para todos. Estudo sobre o iminente cumprimento do Apocalipse e da volta de Jesus Cristo. Para visualizar o estudo completo, clicar na foto menor acima e à esquerda do meu history no Facebook. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Aos meus irmãos, tendo em vista os últimos acontecimentos mundiais, resolvemos elaborar o presente estudo a fim de que todos tomem conhecimento sobre o tempo do fim da igreja, que nós nos preparemos para sermos dignos de entrar no reino de Deus. Primeiro sinal do cumprimento do Apocalipse: que tenhamos os nossos olhos sobre Israel, pois é de lá que tudo se cumprirá na última semana de 7 anos proféticos de Daniel. A volta de Israel à terra prometida em 14 de maio de 1948, Ezequiel 37, 21. Assim diz o Senhor Deus: eis que eu tomarei os filhos de Israel de entre as nações para onde eles foram e os congregarei de todas as partes e os levarei para a sua própria terra. Esse é o primeiro sinal. As nações vizinhas de Israel ficaram indignadas pelo fato do país ser estabelecido em sua própria terra, a qual Deus havia prometido para Abraão e a sua descendência. Desde que Israel chegou à terra, tem sofrido agressões e não tem paz com os seus vizinhos, que são inimigos irreconciliáveis. Isaías 41, 11, 18. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados contra ti, serão reduzidos a nada, e os que contendem contigo perecerão. Aos que pelejam contra ti serão reduzidos a nada, e a coisa de nenhum valor os que fazem guerra contra ti. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Segundo sinal: o tratado de paz entre Israel, palestinos, árabes e outras nações, o qual será finalizado pelo anticristo, conforme Daniel 9:27. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. O tratado de paz viabilizará em pouco tempo a ascensão do anticristo, que em nossos dias, em nossa consideração investigativa, ele já está no meio do povo de Israel, entre as lideranças, e nos primeiros momentos da celebração do tratado de paz, ele conquistará admiração e amizade com Israel, tanto que terá autoridade para entrar no terceiro templo, fazendo cessar o sacrifício de manjares, que é uma atividade espiritual do templo, em que fiéis fazem ofertas de cereais, alimentos, azeite, que são as ofertas pacíficas dedicadas ao Senhor. Nota: Israel cultua Deus em templos, o que é diferente dos cristãos, que dão culto e adoração exclusivos a Deus em construções simples de igrejas. Israel rejeitou Jesus e ainda rejeita. Portanto, até hoje, atrasado, ainda não saiu da dispensação da lei de Moisés, nem das construções de templos. Portanto, Israel, há mais de 2000 anos, ainda está em obediência à lei de Moisés, que foi cravada na cruz, abolida na cruz, sendo que a dispensação da lei mosaica já passou. Hoje vivemos no tempo da dispensação da graça. Somos salvos pela graça de Deus mediante a nossa fé em Jesus Cristo e não temos que cumprir a lei mosaica. Terceiro sinal: a reconstrução do terceiro templo nas terras de Israel, no qual o anticristo entrará e vai se declarar Deus. 2 Tessalonicenses 2, 3 e 4. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus.
O terceiro templo, que será reconstruído em Israel, já está pronto, aguardando pelo Tratado de Paz, junto com um acordo sobre a área de sua reconstrução. É importante pesquisar no YouTube e constatar sobre os temas Apocalipse, Armagedon, cidade construída para a guerra e notícias sobre a reconstrução do terceiro templo em Israel. Nota, desculpem a correção, mas há algumas pessoas dizendo que a guerra de Gog e Magog já está começando em nossos dias, citando Ezequiel 38, o que é um erro. Esta guerra ocorrerá daqui a 1000 anos, depois do reinado de Jesus, aqui nesta mesma terra em que vivemos, e o texto correto é Apocalipse 20, de 7 a 10. A batalha que ocorrerá após o Tratado de Paz será a Batalha do Armagedon, conforme Apocalipse 16, 16. Constatamos que os acontecimentos estão revelando o cumprimento de algumas profecias do Apocalipse, com Jesus livrando o seu povo da grande tribulação. A você que tem sede de justiça, se alegre, Jesus está voltando. Agora vamos analisar, sem identificar nomes, mas o falso profeta diante dos nossos olhos consolidará a criação da religião mundial que, em seus passos iniciais basilar, conta com várias religiões. Então haverá cultos em igrejas, templos e mesquitas. Portanto, a religião se comporá com diversas divindades de diversas religiões, pois no cristianismo pagão há devoção a várias divindades criadas por mãos humanas. Mas a verdade se estabelece para glorificar o verdadeiro Deus, Criador e sustentador de todas as coisas, e nos dá correta direção de pureza. Mateus 4:10. Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Isaías 42:8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Nota, todo culto, adoração, devoção e petições que não sejam dirigidas exclusivamente a Deus é idolatria. 2 João 1:9. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto Pai como Filho. E, portanto, o falso profeta e as imagens de escultura estarão revelados em Apocalipse 13, de 11 a 17. Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, que também opera grandes sinais, de maneira que até o fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra, que façam uma imagem à besta. Nota, eis a versão final da idolatria. Quem não adorar a besta, morrerá. Vamos compartilhar com os irmãos alguns itens investigativos para obter revelação do anticristo. Cremos que há mais de 10 anos, uma jovem irmã postou um vídeo e declarou: Deus me deu um sonho e me revelou o nome do anticristo, que é fulano de tal. Fiquei surpreso, pois em pesquisas sobre o Apocalipse deparamos com esse homem, que é judeu e estava trabalhando no Tratado de Paz. Vi outra postagem de um irmão dizendo com todas as letras esse mesmo nome. Sempre cautelosos, pessoalmente, vimos uma foto na mídia desse homem, tanto ao lado dos presidentes de Israel, Netanyahu e Trump. Estamos observando o Messias que Israel espera, mas o nome do anticristo nós conservamos reservadamente. Conclusão parcial. É verdade que estão diante dos nossos olhos as guerras e rumores de guerras, o acirramento dos conflitos de Israel com o Irã e grupos que participam do conflito.
Temos notícias postadas no YouTube mostrando o terceiro templo que está pronto, faltando apenas o lugar de sua edificação. É importante constatar que grandes lideranças internacionais, inclusive o presidente Trump, já demonstraram preocupação que a expansão dos conflitos atinjam a esfera mundial, pois a Rússia, Coreia do Norte, China e outros, de forma indireta, apoiam o Irã. E os Estados Unidos, de fato, luta ao lado de Israel. Sim, a comunidade internacional reunida já apela e trabalha para a celebração de um tratado de paz, mesmo que impositivamente entre Israel, Irã, Síria, Líbano, Turquia, Houthis, do Iêmen, a Rússia e Ucrânia. Esse tratado de paz, o presidente Trump trabalha para ser realizado com urgência e rapidez de dias, mas a Bíblia prevê que terá pouca duração, mas está próximo da volta de Jesus. 1 Tessalonicenses 5, 2-3. Pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto, a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Provérbios 4, 23-26. Sobretudo, o que deve guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Pondera a vereda de teus pés e todos os teus caminhos sejam retos. Nota, meus irmãos, o tempo do fim da igreja está próximo. Arrependamos de nossos pecados com pedidos de perdão a Deus e estejamos preparados. Creia no amor de Deus e receba Jesus Cristo como único Senhor e Salvador de sua vida, fazendo comigo a seguinte oração: Senhor Jesus Cristo, eu te convido a entrar no meu coração e te recebo em minha vida como meu único Senhor e Salvador. Peço perdão por todos os meus pecados e os deixo para sempre, e que Deus escreva o meu nome no livro da vida. Amém.